Olá, amigos, que todos tenham um belo dia ao lado do Deus de Abraão. Vamos recapitular a lição da escola sabatina que nós vimos durante essa semana. E hoje, sexta-feira, 27 de maio, é um estudo adicional da lição 9, que ela tem como título Jacó, o enganador. A lição durante toda essa semana ela está baseada no livro de Gênesis, nos seus capítulos 25, 27, 28, 29 e 30. E ali nós vimos, que Jacó usurpou, a bênção de Esaú, seu irmão gêmeo, além de mentir e enganar. E em Gênesis, no seu capítulo 27, versículo 36, o seu irmão Esaú, ele define bem qual é o seu pensamento sobre o seu irmão, que está no verso para memorizar, que diz: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Bom, o que nós vemos aqui é erro, em cima de erro, porque o próprio Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas, sendo corrupto também, e ainda reclama de Deus que não reservou bênçãos a ele, Esaú. Isto, demonstra, que a humanidade tem uma natureza pecaminosa, muito ruim, muito falha, e que carece da graça e do poder divino na vida delas. Carece do perdão, da misericórdia de Deus. E tanto Esaú quanto Jacó eles erraram. E nós já nascemos, com a inclinação para o mal. E um bom exemplo, é Jacó, que no ventre da sua mãe ele procurou agarrar no calcanhar do seu irmão Esaú para obter, a primogenitura. E ali começou-se uma luta entre eles, ainda no ventre da sua mãe Rebeca, mostrando uma rivalidade assim, entre os gêmeos pela primogenitura. E aparece ali no livro de Gênesis, no seu capítulo 25, versículos 27 a 34. E consequentemente, pelo direito de obter a bênção de seu pai Isaac, que os dois pretendiam. A mãe dos gêmeos, Rebeca, assustada, perguntou em oração para Deus o que estava acontecendo, em sua gravidez, porque ela estava sentindo assim no seu ventre que os gêmeos estavam assim lutando, brigando. E vejam, o que Deus responde. Ele disse, que ali havia 2 nações dentro do seu ventre que se dividiriam, que um seria mais forte do que o outro, e o mais velho serviria o mais novo, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 25, versículo 23. Jacó e Esaú, eles cresceram juntos, vivendo assim nos campos, em uma vida assim nômade, onde Esaú tornou-se um excelente caçador de aves, animais selvagens, e ele adorava ficar na selva. Enquanto Jacó, ele era um homem assim pacato, vivia meditando e habitava nas tendas, que é mencionado no livro de Gênesis, no seu capítulo 25, versículo 27. Como Esaú, ele era um bom caçador, e trazia assim bastante animais abatidos,
para todos da família do seu pai Isaac, onde todos se alimentavam, né, das caças dele, Isaac amava mais esse filho. Para ele era especial e era o favorito. Já Jacó, ele era caseiro, gostava de ler, meditar nas coisas de Deus. Ele ficava assim mais na tenda e era o favorito da sua mãe. Que está lá em Gênesis, no seu capítulo 25, versículo 28. E esse favoritismo, né, levou os gêmeos a ter muitas intrigas dentro da família, e isto foi até a próxima geração. Se vejam como é ruim esse tipo de favoritismo dentro do lar. Como Jacó, né, enganou seu pai cego, né, que não enxergava direito, se passando assim por Esaú, e ainda, né, roubou a bênção da primogenitura, que pertencia ao seu irmão mais velho, ele teve que fugir para as terras dos parentes da sua mãe, porque Esaú prometeu matá-lo e teve que deixar seus pais na Palestina e ir para esse lugar, né, chamado Harã, onde hoje é a Turquia. Esaú e Jacó, filhos gêmeos, né, de Isaac e Rebeca, eles nasceram assim de um milagre de Deus, pois Rebeca era estéril, não podia ter filhos, assim como era a sua sogra, né, Sara. E depois assim de muitas orações, né, que levaram 20 anos, onde o próprio Isaac orou muito, né, e Deus abriu a madre de Rebeca. A diferença, né, entre os gêmeos, assim, ela era muito nítida. Jacó, ele era quieto demais, manso. Para ele, as bênçãos espirituais, né, de Deus eram mais importantes do que qualquer bem material. E já Esaú era o contrário, eram os prazeres que o mundo oferecia, né? A liberdade, as aventuras. E até ele casou com duas moças de Canaã, que eram assim povos idólatras que gostavam de promiscuidade, coisa que sempre os seus pais, né, Isaac e Rebeca, eram contra e pregavam porque não se tivessem relacionamento com eles. E logo após que Esaú descobriu que Jacó havia recebido a bênção do seu irmão, né, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 27, versículo 36, procurou matá-lo. E sua mãe Rebeca procurou evitar esse crime, que seria fatal, né, tanto para os dois filhos, assim como para toda a família. E exortou que Jacó fugisse, fosse para a casa dos seus parentes em Harã, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 27, versículo 43. Porém, no caminho, em Betel, Jacó fugitivo, assim, já cansado, né? Ele pega e dorme assim, com a cabeça em cima de uma pedra. E tem um sonho que ele abriu a sua visão espiritual. Ele sonhou que havia uma escada entre o céu e a terra, em que anjos subiam e desciam nela. E isso mostrou a ele que Cristo era aquela escada. E que o único meio de nós chegarmos aos céus é através de Jesus, o único meio, o único mediador entre os homens e Deus é Jesus. O único meio de salvação é pela fé e a graça em Cristo.
a única forma de nós ganharmos o reino dos céus. E ali mostrou que o Senhor estava perto de Jacó. Está lá em Gênesis, no capítulo 28, versículo 13. Onde o Senhor Deus é a escada, onde o Senhor Deus é o Senhor. A primeira coisa que Jacó viu ao chegar assim próximo da casa dos parentes, lá em Harã de sua mãe, do seu tio Labão, foi ver assim um grande poço assim de longe, e lá tinha uma pedra. E ali talvez seja uma alusão da pedra de Betel, né, que anteriormente Jacó dormiu em cima dela, né, com a cabeça em cima dela. E nesse lugar ele tem um encontro com a mulher da sua vida, Raquel, que era a filha de Labão, que logo feliz resolveu levá-lo para conhecer toda a sua família, que o trataram muito bem. Porém, Deus permitiu que a sua convivência, né, a convivência de Jacó, fosse ao lado de um espertalhão chamado Labão, que exigiu que ele trabalhasse 7 anos de graça a ele, né, para ele conseguir casar com sua filha Raquel. E assim ele o fez, porém, quando se finalizaram, né, os 7 anos, seu sogro deu uma grande festa, né, do casamento do Jacó. E no dia do casamento, Labão trocou as noivas. Em vez de colocar a Raquel, que Jacó amava imensamente, colocou a sua filha mais velha chamada Lia. E os casamentos geralmente aconteciam à noite, com a noiva assim vendada, né? E ao amanhecer, Jacó observou que ele estava dormindo, não era com a Raquel, e sim com Lia. Ou seja, ele havia casado com Lia. Ele reclamou para Labão, que ele disse que o costume da região era casar a filha mais velha. E se ele quisesse casar com a Raquel, teria que trabalhar mais 7 anos. E assim ele o fez, porque era a mulher da sua vida. Jacó entendeu ali a tristeza que era ser enganado por uma pessoa. E ironicamente, Deus ensinou a Jacó sobre o seu propósito do engano por meio de Labão. Ele se utilizou Labão para mostrar uma verdade para Jacó. Embora, como enganador, Jacó soubesse bem o que significa isso. E ele se surpreendeu, né, quando ele foi vítima, né? E até ele perguntou: por que o Senhor me enganou? Né? Perguntando para Labão. E isso mostra que ele sabia o que era enganar. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e até humilhava a sua segunda esposa. Porém, Deus permitiu que somente Lia, a esposa, né, desprezada, tivesse a maioria dos filhos. Ele teve 7 filhos com ela. E somente após ela ter o 7º filho, que Deus abriu a madre de Raquel, dando o seu primeiro filho, que ela engravidou, né, que era José, para significar Asaf, ou seja, Deus tirou. Ou seja, Deus tirou o vexame dela não ser mãe e ser discriminada, porque lá, na época, as mulheres que não podiam ter filhos eram discriminadas, e Deus tirou essa chance dela, e dando, inclusive, posterior, o seu 2º filho. Jacó percebeu que a sua estadia na casa do seu sogro Labão precisava terminar. E ele tinha que tocar a sua vida com as suas esposas e seu filho José, com a Raquel, e os demais filhos com a Lia.
ele se preparou para voltar para a terra prometida, onde ele havia saído todos esses anos, né, 20 anos. Jacó não sentiu antes de ir embora, né, de sair antes, porque ele tinha fé, ele confiava em Deus e aguardava um sinal de Deus para que ele tomasse uma decisão. E Deus, quando nasceu o primeiro filho de Jacó e Rebeca, deu claramente um sinal que Jacó deveria voltar para o lugar onde ele morava com seus pais, ou seja, seu pai Isaac, e acertar as diferenças que ele tinha com seu irmão Esaú, o qual ele havia enganado. E aqui nós vemos 3 indicadores que revelavam a vontade de Deus para que Jacó voltasse. O primeiro deles é que Deus colocou a vontade dele, Jacó, de voltar para o seu pai, a sua terra prometida, dentro do coração dele. Ele sentia esse desejo, e era Deus falando com ele. E o segundo indicador é que os filhos de Labão estavam insatisfeitos, né, com ele, Jacó, provocando intrigas. Até falavam que Jacó estava roubando o seu pai Labão. E o terceiro e o mais importante indicador foi a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, a Bíblia, porque Jacó ele estudava sempre essas escrituras e sempre estava aparecendo que ele tinha que voltar para a terra prometida, que ele deveria dar uma sequência, porque ele era uma importante para que acontecesse a linhagem do Messias que viria posterior. E o que a gente vê realmente, né, nesta lição é que às vezes a gente pergunta: Deus escolheu Jacó por quê? Será que ele merecia ou não? Na realidade, Deus escolheu Jacó pela sua misericórdia e pela sua graça, porque ele viu em Jacó um potencial dentro dele de uma pessoa obediente e comprometida com ele. E ele escolheu Jacó realmente para ser essa pessoa que futuramente dessa linhagem e nascesse Jesus. E essa é uma história assim maravilhosa que nós vimos durante essa semana, porque foi justamente de Jacó que originou o nosso Salvador Jesus. E esses são os propósitos e a vontade do Senhor. E os propósitos e a vontade do Senhor para nós hoje é nos levar para as mansões celestiais. E é por isso que ele vem, como ele tocou no coração de Jacó, hoje ele toca o coração meu e o seu, para que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor, porque ele quer te levar para as mansões celestiais. Sabe por quê? Porque ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.